Agora nós temos a palestra do Evandro, em português, sobre a paraconsistência e os limites da racionalidade em Granger. Obrigado, Evandro. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite ao professor Felipe Lacour, professor Alexandre Costa Leite, professor Rodrigo Freire, toda a equipe, estudantes, todos envolvidos na organização desse belo encontro. A proposta da minha palestra é falar um pouco sobre a posição de Granger acerca da paraconsistência. É muito interessante, em 1998, ele publicou um livro em que existe um capítulo específico sobre a avaliação dele sobre a paraconsistência, e é baseado praticamente nesse capítulo que eu vou fazer aqui uma reconstrução dos argumentos e das posições de Granger acerca da paraconsistência. Ok? 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 Bom, Granger é uma figura muito importante para nós no Brasil, porque Granger foi um professor que compôs uma daquelas missões francesas que vinham ao Brasil para estabelecer a Universidade de São Paulo, basicamente a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, e a obra de Granger, toda ela se desenvolve em torno da epistemologia, Então, a preocupação de investigar os fundamentos, a edificação, a justificação do conhecimento racional sempre foi um aspecto muito importante no pensamento de Granger, e, quiçá, provavelmente, o maior de todos. A obra de Granger, no século XX, ela se ergue como uma das grandes e singulares contribuições à teoria do conhecimento, à epistemologia e à filosofia das ciências formais, tanto em lógica quanto em matemática. O professor Granger era titulado em matemática e tinha uma cultura matemática fenomenal. E a partir dessa formação muito boa que ele tinha, quando a gente vai aos textos de Granger, a gente verifica que é uma pessoa que sabia muito o tópico e, por isso, conseguiu elaborar um pensamento, uma filosofia da matemática, uma filosofia dos fundamentos da ciência, com muita profundidade. Ele é um membro, a gente poderia pensar Granger como um membro proeminente, destacado de uma tradição analítica francesa, da primeira metade do século XX e depois na maturidade na segunda metade do século XX, ao lado de Jules Vuillemin. Granger desenvolve sua obra na mesma linha analítica de Georges Canguilhem, Gaston Bachelard, Jean Cavalier, mas também Bertrand de Russell e Ludwig Wittgenstein. São autores assim que são frequentemente vistos. Granger recorre muito a esses autores, mas uma outra coisa curiosa do perfil do Granger era justamente mas não apenas esses autores importantes, autores franceses do século XX, mas Granger também tinha uma grande competência em filosofia, em grandes autores da filosofia, particularmente merece destaque Aristóteles e Kant, uma grande familiaridade com que Granger trabalhava com os conceitos, com profundidade desses autores, e diversos outros autores de diversas outras escolas de pensamento do pensamento ocidental. Então, essa primeira parte da minha fala é um elogio à figura de Granger, e para a gente entender de onde ele parte, de onde ele vai fazer a análise dele acerca da paraconsistência, que é o nosso próximo passo. Como eu já tinha dito, a profundidade analítica dos escritos de Granger é algo notável. Você pega os textos dele, você percebe que ele é muito profundo na avaliação das questões,
né, e que demonstra, né, sempre essa sólida formação, tanto filosófica quanto científica. Como se fosse o casamento do melhor dos casamentos dentre os dois mundos, né? Então, a pessoa que vai se dedicar a expor os fundamentos do conhecimento e que possui um sólido conhecimento dos fundamentos e das particularidades desses conhecimentos. Uma outra característica marcante de Granger é a comparação de diferentes formas de conhecimento. Então, Granger está sempre preocupado em identificar os estilos discursivos, os estilos racionais e a forma como o filósofo, como o matemático, como os diferentes atores do universo do conhecimento trabalham com seus conceitos, né, formulam e operam seus conceitos, né. Por isso que uma das obras talvez mais marcantes de Granger seja a filosofia do estilo, né, por uma filosofia do estilo, que registra esse esforço da sua carreira de traduzir em termos estruturais e também operatórios como se organiza, como se elabora e como se fundamenta o conhecimento científico. Granger era um professor que tinha muita familiaridade com lógica, então, por isso, ele foi um pensador que conseguiu acompanhar o desenvolvimento da lógica ao longo do século XX, né? Particularmente para o Brasil, isso foi uma influência muito positiva, ter uma pessoa aqui no Brasil que conseguia, nos anos 50, 60, e depois Granger veio ao Brasil diversas outras vezes, uma pessoa que compreendia a evolução, a revolução que se passava no plano da lógica. Então, isso foi importante, porque no Brasil, de alguma maneira, até hoje, nos círculos filosóficos, existe uma resistência quase, hoje eu acho inexplicável, quase inexplicável, à lógica, a um pensamento formal, a um pensamento mais estrutural, mais estruturado, né? Em todas as grandes faculdades de filosofia do país, se nós fizermos um levantamento, nós vamos ver que ainda há resistências e pessoas que se queixam que a lógica deveria ter ficado como ela era até o século XIX, pessoas que... Então, Granger foi uma influência muito positiva nesse aspecto, tanto que, em 1955, publicado um livro, Lógica e Filosofia das Ciências, que é um livro que foi um livro importante para a literatura filosófica brasileira e formou muitas pessoas. E, nesse livro, já tinha também, 2 décadas antes, Quine tinha publicado um livro, O Sentido da Nova Lógica, aqui no Brasil. Em 1955, Granger publica o texto dele, que era um texto também de metodologia, de filosofia formal e de elementos de lógica, né? Não era um livro exclusivamente de lógica, mas era um livro assim que destoava bastante daquilo que a gente podia encontrar na época publicado, né, no Brasil. Não coisas traduzidas, mas coisas preparadas, escritas e que se podia ter acesso aqui no Brasil na época. Uma coisa curiosa é que Granger ele tem uma formação, como a gente falou já até aqui, uma formação bem tradicional, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa que, pelo que nós percebemos nos vários textos dele, ele é uma pessoa que acredita na lógica clássica, acredita fiamente nos fundamentos da logicidade clássica. Parece para mim que ele não tem dúvidas sobre isso, mas ele era uma pessoa que era aberta. Ele era uma pessoa que, quando fez a discussão da paraconsistência no Le Rationnel, O Irracional, como foi traduzido aqui no Brasil, o título dessa obra, é uma análise muito serena, muito aberta, e muito mais positiva, muito mais construtiva, talvez, do que a análise que Quine faz no seu livro Filosofia da Lógica, né? Não sei se tem umas passagens do livro do Quine, onde ele vai falar de negação, vai falar de... Parece que ele acena para a consistência já ali, e ele fala com uma resistência
um certo tradicionalismo sobre o assunto. E Granger, vocês vão ver, ele não vai ser um paraconsistentista, mas ele vai reconhecer, na maneira dele, o valor que ele entende que a lógica paraconsistente possui na construção do conhecimento científico. Ok? Então, ele é uma pessoa que, em diversas ocasiões, abordou as lógicas desviantes sem preconceitos. Isso é uma característica muito marcante também. Bom, como eu disse antes, Granger é uma pessoa que tem, um filósofo que tem uma formação tradicional. Então, ele entende que a lógica clássica é um paradigma muito marcante. Não é algo assim que você possa desistir, abandonar, e, em alguma medida, talvez nem flexibilizar. Né? Então, nós vamos ver, em alguns excertos que eu separei aqui, é que ele é uma pessoa que tem uma formação tradicional. No entanto, e isso fica muito claro quando, em várias passagens de algumas obras, como a próxima obra que eu vou indicar aqui, que é o Pour une connaissance philosophique, por um conhecimento filosófico, como foi traduzido no Brasil. É um texto em que, em várias partes, aparece Granger dizendo assim, que quando nós estamos trabalhando com o livro de 1988, né, que quando nós estamos trabalhando numa teoria e nós encontramos contradições ou incongruências, né, um conflito entre as previsões e os experimentos, por exemplo, isso é sinal que tem algo errado com as nossas teorias. Né? E isso é, no plano da metodologia, análogo a uma metodologia que quem mexe com lógica conhece. Né? Isso é uma forma velada de uma espécie de uma redução ao absurdo. Quer dizer, se nós temos hipóteses que nos levam a contradições ou a inconsistência teórica, nós devemos rever essas hipóteses ou devemos abandoná-las, porque isso é um marcador de... a consistência é sempre um marcador positivo no plano teórico e a inconsistência, no plano metodológico, especialmente, é sempre um marcador ruim, é um marcador de, como nós vamos ver aqui, é um marcador de irracionalidade. Né? E é por esse caminho que o Granger vai fazer a análise. A consistência, quando ela é rompida nos contextos racionais, né? Eu estou aqui fazendo uma narração livre, mas essas coisas todas estão no contexto da obra de Granger. Quando a consistência é rompida, ela deve ser restabelecida. Né? E a gente sabe que esse modus operandi é típico, né, dos teóricos, dos lógicos, dos metafísicos, dos ontólogos, dos cientistas, dos matemáticos clássicos. Né? E essa consistência deve ser restaurada, tanto no plano interno, no plano dos próprios elementos da teoria racional, como no plano experimental, quando você deve obter conformidade entre os dados previstos e os ensaios realizados. Isso deve se conformar, porque, segundo Granger, a atividade científica visa elaborar modelos verdadeiros dos fenômenos. Né? Então, os modelos que sejam aplicáveis e que retratem da melhor maneira possível, com a melhor conformidade, a experiência. Isso aqui eu já tinha comentado antes, né? Então, é sutil. Granger parece que não fala, pelo menos os trabalhos dele que eu consultei, eu não encontrei uma menção assim absurdamente clara, a não ser nesse capítulo da paraconsistência, ele vai falar alguma coisa, mas eu não encontrei uma alusão totalmente clara de Granger à redução ao absurdo, né? Mas a gente sabe que tem uma inferência apagógica, tem um plano de pensamento indireto por trás dessa metodologia, que é uma metodologia comum nas ciências em geral. Né? Então, por isso que inconsistência sinaliza problemas, é algo problemático, e isso leva à revisão da teoria em que essas inconsistências surgem. Bom, então, como que um filósofo que tem essa visão aparentemente tão clássica vai ser amistoso
com a paraconsistência. Como que isso pode acontecer? Pois é, na obra, no Brasil, a obra saiu no ano de 2002, mas ela sai na França, em Paris, em 1998. Na obra O Irracional, o Granger se propõe a fazer uma análise quase que por contraposição. Tentar redesenhar os contornos do que é racional a partir do irracional. Então, ele não está estudando o irracional pelo irracional, mas visa estudar o racional para restabelecer premissas básicas do âmbito da racionalidade. Então, essa é a proposta dele, que ele coloca aqui nesse trecho do começo da obra. Né? Olha lá, observemos de início que a irracionalidade, eminentemente polimorfa, né, multifacetada, desenha no vazio, por assim dizer, as formas do irracional. Nesse sentido, ela é realmente relativa e supõe sempre, se não no próprio ator irracional, pelo menos no analista, uma representação daquilo a que ela se opõe. Então, essa representação em oposição, então, o irracional é uma imagem, digamos, invertida do racional. Então, esse é o espírito com que Granger vai avançar a sua análise. Né? E ele fala que, no livro dele, o objetivo dele é modesto, né? E que consiste em considerar o sentido e a função do irracional em certas obras humanas, em certas criações maiores do espírito humano, e mais particularmente nas obras da ciência. Né? Então, Granger é um pensador interessado em muitas coisas, né? Mas a mais marcante de todas sempre foi tentar codificar o pensamento científico. Né? Isso é absolutamente marcante. Mas em Granger a gente encontra a análise sobre arte, sobre belas artes, sobre artes performáticas, sobre ciências sociais, ciências dos fatos humanos, mas o pano de fundo de todo o pensamento de Granger sempre é abordar, desenhar e descrever a ciência, o conhecimento científico. É por isso que talvez o melhor título para Granger talvez seja de epistemólogo. Talvez seja epistemólogo o melhor título, o rótulo que melhor retrata o que Granger fez em sua carreira filosófica. Bom, aqui é importante porque, como eu falava, né, por que Granger falou de obra de arte? Porque a ideia de obra é importante no pensamento de Granger. Né? Ele entende por obra algo que é suscetível de existência concreta, né, e que se oferece à observação de outros sujeitos além do seu criador. Por isso que, para Granger, por exemplo, ele tem uma afirmação famosa por um conhecimento filosófico. Ele diz que filosofia nunca se faz em potência. Ela sempre só existe em ato. Enquanto a filosofia não é realizada, quando ela não é impressa, quando ela não é posta publicamente ao escrutínio da comunidade filosófica, ela ainda não é filosofia. Na mente do pensador, a filosofia ainda não é filosofia. Para Granger, ela se torna filosofia a hora que ela é externada, a hora que ela se realiza. E porque, nesse momento, a filosofia se torna uma obra. Tá? Então, por isso que na ciência também, o conhecimento científico propriamente dito é aquele conhecimento que está publicado, está acessível, que pode ser reproduzido nas várias comunidades de praticantes das várias ciências. Né? Então, é sempre algo que possui objetividade, não é algo num plano idealizado ou de uma matriz idealista. O mais importante é que a obra tem, toda a obra, tudo que o ser humano realiza tem significado. E aí tem a grande porta de entrada à filosofia também. Porque, para Granger, o objetivo maior da filosofia é decodificar o significado, é abordar o significado que o gênero humano atribui ao mundo, à sua experiência no mundo e a todos as suas realizações enquanto ser no mundo. Bom, para ele, por isso a filosofia, por isso que estilo é outro conceito-chave. Estilo é um conceito-chave na obra de Granger. Porque o estilo é aquilo que está impresso no objeto que foi criado. A obra criada, ela
A obra criada, ela concretiza um estilo. E no caso da filosofia, por exemplo, ele vai dizer que filosofia é um certo estilo de pensamento, um certo estilo de análise, mais do que um tipo de objeto, mas um estilo de análise sobre quaisquer objetos. Isso está presente, por exemplo, por um conhecimento filosófico. Aqui no irracional, isso não é tão claro, o objetivo dele é um pouco diferente. Bom, a fim de compreender o racional por meio do irracional, Granger propõe 3 diferentes formas de irracionalidade, de abordar o irracional como de 3 maneiras. A primeira, como obstáculo. Né? Então, no livro, Granger vai analisar vários exemplos. Por exemplo, em matemática, o irracional aparece como obstáculo. Né? Em física, ele aparece, às vezes, como obstáculo, às vezes, como recurso, né? Que é a segunda categoria. E, finalmente, o irracional como renúncia. Esse irracional, provavelmente, seria o que a gente pensa do irracional, o último. Tá? Provavelmente o último, porque o último ele implica o abandono das regras da racionalidade. E as outras 2 formas, não. Tá? Na primeira forma, a definição de Granger para a primeira forma de irracional é esta aqui. Né? Então, vejam que tem já aquela conexão com os aspectos de uma racionalidade indireta, de estilo, redução ao absurdo. Né? É no objeto criado, tomando objeto no sentido amplo, que aparece, então, a oposição às regras da própria criação, cuja aplicação se torna contraditória e impossível. Quando o criador vai criar uma obra, por exemplo, uma teoria matemática, e ele precisa aplicar as regras, mas ele é obrigado a não aplicar as regras do modo usual, mas recorrer a um abuso das regras, essa é a forma como o irracional surge no contexto matemático. Né? Por exemplo. E os exemplos que o Granger vai analisar no livro Irracional são de uma profundidade, não é matemática básica aquilo, não. É uma matemática muito refinada, e os exemplos, ele pega um de geometria e depois outro de análise matemática. São 2 exemplos bem difíceis, para quem não tem familiaridade com aqueles conceitos que ele está expondo ali. Mas o cientista jamais se contenta com essa prova de fracasso, com o obstáculo que ele se depara no momento em que está formulando sua teoria. Então, ele continua a sua obra, e o encontro do irracional, nesse caso, nada mais é que o ponto de partida de uma reconquista da racionalidade. Então, nesse caso, o irracional como obstáculo, nada mais é do que, deparando-se com uma dificuldade, né, ficar frente a frente com o irracional, com a violação das regras operatórias, por exemplo, em lógica, ou em matemática, ou em alguma ciência, e, diante disso, depois voltar e poder reorganizar toda a sua elaboração a fim de restaurar a racionalidade. Tá? Então, vejam que o irracional é um obstáculo, mas ele serve como obstáculo para que a racionalidade seja restabelecida. A segunda forma é o irracional como recurso. Né? Ele fala, é curioso, porque ele vai dizer que vai se manifestar na criação artística, porém, o exemplo mais interessante que eu acho que tem nessa parte é justamente a paraconsistência. Né? O que mostra que Granger tinha uma posição amistosa com relação à paraconsistência, porque ele entendia que a paraconsistência poderia ser usada como um recurso. Mas isso não quer dizer que ele abandone Acabou a bateria. Isso não significa que Granger abandone o apreço à racionalidade clássica.
né? Isso vai ficar muito claro, porque a análise que ele vai fazer no capítulo é uma análise bastante crítica, serena, mas é uma análise crítica. Ele vai falar de alguns pontos fortes e de alguns pontos fracos, né? E vai fazer um trabalho bastante analítico, se a gente pensar assim. O que é muito importante, parece, porque quem fala de paraconsistência normalmente são pessoas do universo da paraconsistência. O Granger não me parece ser um pensador do universo da paraconsistência. É uma pessoa que tinha condições, tinha abertura de espírito para analisar a paraconsistência, mas não era uma pessoa que se podia dizer que era adepta, que era afiliada, que tinha uma visão de mundo paraconsistente. Então, isso, a meu ver, aumenta muito o valor das avaliações de Granger nesse caso. No caso do irracional como recurso, como diz Granger aqui, ele manifesta-se, o irracional, na criação artística, quando as regras são deliberadamente violadas ou abandonadas, tendo em vista atingir resultados novos e inesperados. O abandono do racional significa, então, menos uma recusa do racional como tal, do que o meio de renovar e prolongar o ato criador. A palavra-chave para nós aqui, com relação à paraconsistência, é justamente abandonar e violar algumas regras, que, como nós vamos ver agora na sequência, nós temos a lógica clássica padrão, está definida, define um conjunto de verdades lógicas, de postulados, alguns dos quais vão ser abandonados. E isso abre caminhos novos de pensamento, de criação, de consideração de outras formas de pensar, de pensamento e de racionalidade. Finalmente, o terceiro irracional que Granger fala é o irracional como renúncia. Esse talvez fosse o verdadeiro irracional, que é quando, por abandono, né, é a verdadeira recusa do irracional, né? Neste caso, o produtor da obra renega, de certo modo, o sistema originário de enquadramento do seu pensamento e, adotando a contrapartida, dá, sem controle livre, curso à sua fantasia. É quando há uma completa libertação do criador da obra com relação a qualquer sistema de regras formais que possam orientar ou que poderiam ter orientado a criação de qualquer objeto que seja. Uma curiosidade, o livro em francês, a capa brasileira não é bonita. Eu acabei não trazendo o livro. A capa brasileira não é bonita. Mas não só não é bonita, eu acho que ela não retrata muito bem o conteúdo do livro. Mas a capa francesa, quem já viu o livro original em francês, vai achar incrível, porque é uma mesa de café, de um café da tarde, com um cachorro vestindo roupas humanas, uma cachorrinha provavelmente, com pérolas, colar de pérolas, com brincos, com um chapéuzinho, né? Aquela pro Granger é a imagem do irracional, né? O artista francês que fez a capa conseguiu imaginar, eu acho quase, isso é um absurdo, né? E é desse irracional que parece que Granger fala nesse caso aqui, que é o caso quando a gente renuncia uma coisa é a gente transitar próximo ao irracional, mas voltar para restabelecer a racionalidade. Não é o que acontece nesse terceiro caso de irracional. Bom, Granger vai dizer que, então, como eu disse, ele tem uma postura simpática, pelo menos simpática, ou pelo menos empática com relação à paraconsistência. Se Quine, por exemplo, pode ser considerado uma pessoa que um grande teórico, de maior respeito, mas foi uma pessoa que deixou uma marca muito forte de antipatia a essas invenções em lógica, essas experimentações, essas coisas novas que foram surgindo, né? Granger não pode ser pensado da mesma maneira. É uma pessoa que tem uma certa simpatia, um espírito amistoso com relação a lógicas desviantes, particularmente a paraconsistente, que ele dá a entender no texto que talvez seja a lógica mais desviante de todas.
Talvez porque seja a lógica a família de lógicas que ataca justamente o princípio da não contradição e, na maneira como o Granger vai explicar no próximo slide, viola, tem que abandonar regras dedutivas e de racionalidade clássica que Granger considera essenciais, considera importantes. Então, temos que abrir mão de coisas importantes para poder visualizar para a consistência. Então, dessa maneira, mesmo assim, ele tem um espírito assim muito mais benevolente, digamos assim, com o paradigma paraconsistente. Então, como eu disse antes, Granger não abandona o paradigma lógico clássico, né, coisa que a gente visualiza que ele não pretende fazer. Ele é simpático às lógicas paraconsistentes, que permitem a reconstituição ou representação da logicidade clássica em suas sistematizações. Isso é uma coisa importante. Granger não se pode dizer. Granger é particularmente interessado pelo fato de uma lógica paraconsistente, mesmo sendo contrária, heterodoxa, né, oponente da lógica clássica, depois poder restaurar a lógica clássica com alguns recursos formais que nós conhecemos em cada família de lógicas. Isso pode ser feito, às vezes, de formas diferentes, né? Granger, então, é com esse espírito que ele vai analisar o mérito aí das lógicas paraconsistentes. O exemplo capital que Granger usa é o das lógicas CN do Newton da Costa, né? Então, são as lógicas que, inclusive, elas apareceram na França muito cedo. As lógicas do Newton da Costa apareceram na França a partir de dezembro de 1963, né, e com uma série de notas nos Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, e isso, não sei, aí é uma nota quase biográfica. Nós tentamos fazer uma entrevista com Granger, mas quando a gente foi fazer essa entrevista com Granger já estava muito debilitado e não pôde atender ao nosso pedido de uma entrevista, porque às vezes ele poderia contar um pouco os detalhes de como que ele, por exemplo, teve conhecimento da paraconsistência, embora ele tenha circulado pelo Brasil, né? Granger falava português muito bem, né? E era uma pessoa que estava sempre interagindo com a comunidade filosófica brasileira, orientou muitas pessoas na França, que depois se tornaram figuras importantes na filosofia brasileira, recebeu estudantes lá, orientou estudantes aqui. Quando eu comecei meus estudos na USP, em 97, ele ainda deu acho que o último curso na USP, em 97. Por um pouquinho, acabei não conhecendo pessoalmente a figura do Granger. Então, é interessante que ele começa dizendo assim: a área em que menos se espera, que nós podemos estudar um exemplo de recurso deliberado a determinada forma do irracional. Trata-se das lógicas paraconsistentes desenvolvidas por Newton da Costa. E aí começa a análise de Granger, né? O capítulo é longo, ele vai fazer uma descrição muito cuidadosa, ele vai apresentar a essência da ideia dos sistemas do Newton da Costa, como que ele vai se formando, enfim, o sistema proposicional, a lógica de predicados paraconsistente, como que isso se estende a uma lógica de ordem superior, né? Então ele vai fazendo isso com muito detalhe. Eu não tenho tempo aqui talvez não venha, não é o propósito, né? Mas a ideia que ele fala aqui é que a paraconsistência muda o sentido operatório da racionalidade científica, tendo em vista codificar numa nova lógica certos modos de pensamento que parecem afastar-se do antigo. Aqui, por antigo, ele está falando da lógica clássica, da lógica padrão, né? Então, ele propõe-se examinar o sentido dessa heterodoxia que, de certa maneira, como veremos, vai muito além das chamadas lógicas desviantes. E, nessa oportunidade, refletir sobre a própria ideia de racional. Então, é essa passagem aqui em que eu me apoio para dizer que talvez ele considerasse as lógicas paraconsistentes as mais radicais na revisão dos postulados racionais tradicionais.
Bom, a primeira coisa que Granger faz, muito cuidadosamente, é apresentar as 3 noções de consistência que aparecem no Church, em 1956, e, a partir delas, é que ele vai desenrolar toda a discussão, toda a análise dele sobre os sistemas de Nilo da Costa. Ele vai falar, o Church vai apresentar um primeiro sentido de consistência, que é relativamente a uma transformação. No caso das lógicas paraconsistentes, ou de outra lógica que seja, pode ser, por exemplo, a negação. A negação pode ser considerada uma transformação, e um sistema consistente se não existir qualquer proposição ou forma proposicional demonstrável, ao mesmo tempo que sua transformada. Né? E, trocando em miúdos, é a noção mais habitual que a gente tem de consistência. O sistema é consistente se ele é livre de contradição. Na segunda forma, é uma consistência absoluta, né, que seria aquilo que a gente conhece hoje mais com a nomenclatura de não trivialidade. Né? Se todas as proposições e formas proposicionais não são teoremas. Na verdade, é uma antitrivialidade. Na trivialidade, tudo é demonstrável. Nessa consistência absoluta, nada seria demonstrável, mas o sistema se manteria absolutamente consistente. Finalmente, uma consistência à Laplace, né, que uma fórmula, né, formada de uma única variável proposicional não pode ser um teorema. Os 2 sentidos, o 1 e o 2, é que são importantes para a sequência, porque Granger identifica que em Da Costa ele está preocupado em que as suas lógicas não sejam consistentes no sentido primeiro, ou seja, que elas vão admitir a formação de proposições ou fórmulas ou sentenças que sejam a conjunção de negações da mesma fórmula, de opostos, e que seja consistente no sentido 2 de Church, ou seja, que não seja trivial. Então, são aquelas lógicas que vão admitir a presença de inconsistência, porém, não serão lógicas que serão triviais. Caso fossem triviais, todo o empreendimento racional perderia o sentido. Bom, aqui também isso é importante, esse comecinho eu vou tentar fazer ele depois mais para o final eu adianto, se for necessário. O alto preço. Granger fala que a paraconsistência obtém novas formas de pensamento, novas formas de raciocinação, né, novas possibilidades teóricas, pagando um alto preço. O alto preço, segundo Granger, seria abandonar uma das propriedades aparentemente mais intuitivas da racionalidade lógica, a saber, que o contraditório acarreta qualquer tipo de coisa. Ex falso sequitur codeliebit, segundo o adágio escolástico. E é exatamente isso que o professor Priestley disse na primeira conferência da manhã, que se a lógica é paraconsistente de uma contradição, de uma inconsistência, não se obtém qualquer coisa mais. É essa regra que tem que ser bloqueada para que você tenha a possibilidade de construir lógicas que sejam inconsistentes, mas que não sejam triviais, justamente porque é essa regra, o ex falso sequitur codeliebit, como diziam os escolásticos, que no caso clássico, mas também no caso intuicionista, em várias sistematizações intuicionistas, o ex falso ele é a porta de entrada. Se houver a contradição, trivializa todo o sistema. Essa aqui é a apresentação proposicional, é uma das apresentações proposicionais do ex falso. Então, nós temos aqui a inconsistência e aqui uma fórmula B qualquer, que seria derivada, justamente porque o antecedente aqui é contraditório. Esses fatos já estão conhecidos, né? Isso é interessante, a paraconsistência não lida diretamente, Granger percebe isso muito bem, que era muito competente, ele percebe isso muito bem, que ela não lida diretamente com a não contradição. Muitas pessoas, às vezes, pensam que o fenômeno paraconsistente está diretamente relacionado à derrogação do princípio da não contradição. Em alguns sistemas de lógicas paraconsistentes, sim. Em outros, ele é enfraquecido. Em alguns, ele é rejeitado.
Todavia, é um dos corolários do princípio da não contradição, que é esse corolário aqui, que é o corolário decisivo. É essa fórmula, ou suas variações, né? Nós poderíamos ter uma implicação aqui, um condicional, né? E uma outra escrita, mas seria equivalente pela lei lei de exportação, torna essa forma equivalente a uma forma totalmente implicativa, né? Bom, aqui tem fatos sobre paraconsistência, coisas que a gente já disse, né? Então, uma teoria ela é inconsistente quando há e não há são teoremas na teoria. Caso contrário, ela é consistente. Ela é trivial, né? Se todas as fórmulas da linguagem da teoria são teoremas da teoria, né? Caso contrário, ela é não trivial. 5. O problema é que na lógica clássica, toda vez que nós temos inconsistência, nós temos trivialização. Então, por isso que as regras da lógica têm que ser revistas, têm que ser quebradas. Senão, nós não conseguimos. Na paraconsistência, sucede que esse caminho é bloqueado. Se nós temos inconsistência, não necessariamente nós temos trivialização. Granger, ele expõe, na sequência do capítulo, as ideias fundamentais da lógica D2, de Stanisław Jaskowski. Depois, na sequência, expõe, como eu disse antes, os sistemas paraconsistentes da Costa, e também avalia o papel do ex-falso para Belknap e Anderson, né? Quando eles propõem a lógica, introduzem a lógica relevante, em 1975. Ou seja, é uma discussão razoavelmente aprofundada. Quando a gente olha assim, ele é um filósofo trabalhando, ele não é exatamente um lógico. O interesse dele é em pensar as formas de racionalidade conectadas a esses assuntos. Então, a mim parece assim um capítulo muito bem estruturado e com bastante profundidade. Ele destaca o papel dos antecessores, ele tenta refazer uma ação, um pouco um resgate histórico, né? Resgatando o papel do Jan Łukasiewicz, do Vasiliev, né? Aqui vale dizer que, nos dois casos, Granger acha que as intuições de Łukasiewicz não eram conectadas à paraconsistência. Bom, mas isso a gente que estuda a história da lógica paraconsistente também acha que não estavam diretamente conectadas, estava mais vinculada à bivalência. E, no caso do Vasiliev, ele vai relativizar um pouco a inspiração que Vasiliev tem nas lógicas, nas geometrias de Lobachevsky, né? Ele vai relativizar um pouco aquela inspiração. Mas era uma inspiração válida, né? O Jaskowski, então agora eu vou ilustrar, são os mesmos fatos lógicos que estão no capítulo que Granger elaborou. Então, esse é o Jaskowski, falecido em 65. Ele introduziu em 48 a lógica discursiva D2, que funciona, que é erigida a partir de uma modalização da noção de implicação. Tá? Então, por exemplo, A implica B discursivamente ou discursivamente, aí depende as duas seriam acuradas. Então, quando é possível A, se A é possível, então B. E essa modalidade aqui é definida em S5, né? Mas não é S5 diretamente, ele vai usar uma álgebra para fazer a tradução de S5 numa álgebra M2 que é bivalente e obter uma maneira de avançar nesses resultados. Ele define uma equivalência discursiva e ele já tem a ideia de preservar o máximo possível das regras clássicas, dos teoremas, resultados clássicos, ao mesmo tempo permitindo que possa haver a afirmação de enunciados opostos, contraditórios, inconsistentes, mas sem a trivialização. É a primeira vez na história que isso aparece totalmente claro, né? Então, por isso que esses são resultados da lógica dele, né? Vejam que o princípio da não contradição continua valendo e uma certa versão dele também continua valendo lá na lógica D2 de Jaskowski. Todavia, aqui, essa versão do ex-falso já não vale mais. Então, isso torna essa lógica paraconsistente. Se nós fazemos uma comparação com... Aqui eu faria uma emenda ao que Granger fala, porque ele coloca como que
ele coloca, Granger considera o Newton da Costa o fundador da paraconsistência, né? Embora eu também compartilhe a ideia de que o papel de Newton da Costa é muito importante, o papel de Jaskowski não pode ser diminuído. É um papel importante também. A diferença é que o Newton da Costa avança muito mais na codificação, na exploração do fenômeno paraconsistente do que Jaskowski pôde fazer. Tá? Então, o Newton da Costa começa a trabalhar já nos anos 50 com essas lógicas, e ele parte muito da ideia de que Newton da Costa é matemático, então ele pensa em consistência primordialmente do ponto de vista matemático. Ele vai pensar sempre que, em matemática, toda teoria é admissível, desde que não seja trivial, né? Então, a trivialidade passa a ser muito importante, e não mais a consistência, né? Então, ele abandona a consistência para se fundar na trivialidade, na não trivialidade. Aqui essa é a tese dele, de 63, cujas notas foram depois aparecendo aos poucos na França, né? Aqui ele fala que ele quer identificar novas lógicas, né? E que sejam aplicáveis a sistemas dedutivos inconsistentes, e que fala que Jaskowski já tinha feito algumas coisas, Mostowski, mas que o que ele vai apresentar é muito diferente, e de fato é muito diferente do que o autor polonês tinha feito, né? E ele elabora cálculos proposicionais para consistentes, não só um deles, mas toda uma hierarquia de cálculos, né? Tem muitos detalhes técnicos aqui que eu vou omitir. Cálculos para consistentes de primeira ordem, sem igualdade, com igualdade, cálculos de descrições e já o esboço de uma hierarquia de teoria de conjuntos também, tá? Baseada na modificação do sistema NF de Quine. Tá? E a ideia é que da Costa consegue bloquear quase todas as formas, todos os corolários, tudo que envolvia a não contradição não vale em C1. A contradição implicar não contradição não vale em C1. As versões implicativas do X falso 10 e 11 aqui não valem em C1. As versões convencionais conjuntivas não valem em C1. Então, fechou as portas, né? E contando com o fato de que conseguiu erigir uma gama muito completa de lógicas, então, realmente, a contribuição de Newton é memorável, né? Mas isso, Granger talvez não tivesse no seu capítulo decidindo quem formulou para a consistência, mas achou que deveria homenagear o colega aqui do Brasil. Mas o mérito de Jaskowski é grande também, né? E, bom, aqui eu faço esse comentário sobre isso, né? Agora, tem uma coisa que eu queria, já no final do meu tempo, dizer. É engraçado que no capítulo todo, Granger claro, ele identifica corretamente que o problema é o X falso. Então, se o X falso pode ser recusado, você tem para a consistência. Se ele tem que ser admitido, segundo Granger, deveríamos admiti-lo para preservar a racionalidade. Mas, nesse aspecto, eu perguntaria ao Granger o que ele acha das ideias do Kolmogorov. Porque Kolmogorov, em 1926 ou 27, tem um artigo conhecido dele, que ele propõe uma axiomatização da lógica intuicionista, e ele fala que ele não entende por que manter o X falso. Porque o X falso é claramente não construtivo, né? De você ter uma contradição, você deduzir qualquer coisa, quer dizer, isso é meio que jogar tudo para cima. Não tem a ver exatamente com você manter os filtros típicos que um sistema lógico tem que manter, né? Bom, passando aqui, eu acho que eu comentei as coisas mais importantes, né? Já estou aqui já. Chegamos lá. Eu queria encerrar dizendo isso, né? Que acho muito interessante a discussão de Granger, por não ser uma pessoa da comunidade de paraconsistência, e é muito interessante visualizar como é que ele via isso. Ele, que era um filósofo de primeira linha, do primeiro time, e uma pessoa que estava preocupada com epistemologia. Uma última
última coisa mesmo, ele vai falar no final do capítulo sobre aplicações da lógica paraconsistente. E nessas aplicações, ele não é tão generoso. Ele vai achar que o que se obteve com o paradigma paraconsistente não é assim, parece assim, seria bom se tivesse obtido mais coisas, né? Ele vai falar de aritméticas fracas, ele vai falar de teorias de conjuntos, em que você tem objetos antinômicos que não, parecem não estar bem definidos, né? Mas é a análise do Granger. É isso. Obrigado, Evandro. Temos algum tempo para perguntas em português? Ok, vou tentar falar em português. Hein? Então, se tem uma tradução, sim. Bom, muito obrigado pela sua apresentação. Eu tenho uma questão sobre a relação entre Granger e Da Costa, ao sentido que eu li um artigo de Granger para fazer a palestra, um artigo de 88, La Contradiction, o nome do artigo. E nesse artigo, Granger parece muito cético sobre a pertinência da paraconsistência de Da Costa em relação à silogística do Aristóteles. Bom, ele usou o silogismo inconsistente que você conhece bem, e Terra do Ottaviano Bueno também, onde ele explicou que o sentido da negação do Aristóteles no silogismo inconsistente não é um operador formador de contradição. Ele vai enfraquecer o sentido de negação muito fortemente para mostrar que, bom, você pode aceitar o silogismo inconsistente de Aristóteles, mas como um sentido de negação que não uma negação formadora de contradição. E isso é uma questão geral sobre a relação entre Granger e Da Costa. Granger pensou que a contradição de Da Costa foi uma contradição como recurso ou como renúncio. Porque nesse artigo de 88, ele parece ser como uma negação, uma contradição de renúncio. É interessante, porque existe um interstício de 10 anos entre esse artigo, um período de tempo de 10 anos, entre esse artigo de 88 e o irracional. Parece que ele muda um pouco de ponto de vista, apesar que no capítulo do irracional ele continua fazendo as mesmas críticas com relação à silogística. O silogismo que Fabian fala é um silogismo que aparece nos segundos analíticos, analítica posteriora, para facilitar a tradução, primeiro livro, capítulo 11, e é um célebre silogismo que foi estudado por Lukasiewicz. O Lukasiewicz viu, naquele silogismo em particular, uma frente aberta, para flexibilizar uma ideia muito forte de que a racionalidade em Aristóteles só se podia pensar de forma clássica, né? E foi o começo do desenvolvimento das ideias de Lukasiewicz acerca contra a bivalência, pela polivalência e todos os desenvolvimentos não clássicos, né? É bom dizer que Jaskowski, que foi o que criou o primeiro sistema proposicional paraconsistente, foi estudante de Lukasiewicz. Então, nós não sabemos exatamente o teor das discussões nos seminários, mas o fato é que Granger não reconhece, de fato, que aquele silogismo é uma exemplificação aristotélica de renúncia ou de recurso não clássico. Ele vai, como nós também trabalhamos um pouco já com esse silogismo, ele vai fazer a leitura mais tradicional, mais clássica possível daquele silogismo, né? Com isso, ele salvaguarda Aristóteles, né? De colocar Aristóteles no time dos paraconsistentistas. Todavia, tem outras interpretações, né? Agora, sobre a relação de Da Costa com Granger, até perguntei para Da Costa por e-mail esses dias o que ele queria dizer, se ele queria falar alguma coisa, né? Aí ele disse para mim que Granger, e todo mundo que conviveu com Granger aqui no Brasil, seus ex-alunos, as pessoas que o conheceram, o amavam muito, era uma pessoa muito querida.
E é isso que o Da Costa diz, que Granger sempre foi uma pessoa muito acessível, muito séria, e que sempre leu as coisas que ele fazia, que inclusive ele se sentiu muito feliz, muito honrado do Granger ter escolhido a lógica paraconsistente para ser incluída no livro dele, né, em 98. Mas assim, a relação deles era uma relação muito boa no plano pessoal, mas muito acadêmica e muito também independente. Tanto que Granger ele não é antipático à paraconsistência, ele pensa ela como recurso, mas tem lugares que a gente fica pensando que ele está quase colocando a paraconsistência no plano da renúncia, da irracionalidade como renúncia, como ele faz quando analisa o silogismo aristotélico, como ele faz... É como se, para Granger, a paraconsistência fosse uma situação provisória. É uma situação provisória. Você tem que renunciar às regras momentaneamente e depois reorganizar seu sistema de conceitos e reestabelecer uma logicidade clássica. Isso, para mim, parece assim... em nenhum momento ele está pensando em abandonar o ponto de vista clássico. Como diz o Rodrigo, né? É o tipo de sangue, né? O tipo de sangue de Granger era um tipo de sangue clássico. O Rodrigo tem uma brincadeira que ele fala que paraconsistência, ou ser paraconsistente, clássico, intuicionista, que isso é como se fosse o tipo de sangue de uma pessoa. Tem a ver com alguma coisa mais profunda na personalidade, e não só na personalidade intelectual, né? Na figura intelectual que um filósofo se constitui. Tanto, por exemplo, que no Granger não existe nenhuma sinalização, por exemplo, de uma ontologia antinômica ou dialeteísta. Não existe. Ele não chega a imaginar um cenário desse. Para ele, a paraconsistência é um recurso teórico que pode ser usado em certos contextos para nos auxiliar a depois, explorando uma seara do conhecimento, reorganizá-la e voltar para o plano clássico. O plano clássico prevalece. Thank you. Can I speak in English? If I understand you right, Granger will now be what we call a logical pluralist, someone who recognizes many different systems of logic and recognizes different applications. So my question is, what does this tell us about rationality for Granger? Is he a relativist about logic? Or does he think that there are some logics that are right and some wrong once you've fixed in an application? So to what extent does his logical pluralism make him a relativist in epistemology? Yeah, thank you for your question. Maybe the best label to Granger, maybe the label of a kind of yes, he's tolerant with respect to logicity, but until a certain point, he's not open. Completely open-minded about. I don't know if he could be considered a pluralist, because I think pluralism in logic requires a major acceptance of all family of different logical systems. For example, studying what I could learn, studying papers and tests of Granger, maybe. Granger, I could say, an instrumentalist view about different logicities, and a kind of organon, a view in which different logics can offer to us different tools to approach different tasks, but the mainstream, the main
the role of classical logic remains untouched, I think. But it's a very curious figure, Granger, because many other people we know, they are absolutists with respect to logicity. They are close to consider different views, different alternatives. Are just a game of words. We are playing with the meaning of the connectives, as Quine says, and others. But instrumentalist, all the time preparing, and even before, when I think these views about logisticity developed by Granger, I always thinking in an instrumentalist view of different logics. So he thought that classical logic was the correct logic. He thought that classical logic was the correct logic, but other logics could have instrumental values depending what you want to do. Is that right? Thank you. Vamos agradecer o Evandro novamente.